Então, esse trabalho de TCC é a apresentação, retratamento endodôntico, uma revisão de pesquisa sobre a descontaminação de canais. Meu nome é Ellen Barreto e a professora orientadora é Daísa Martins. Então, o tratamento endodôntico ele é utilizado quando tem uma infecção irreversível da polpa e existe a indicação de uma pulpectomia. O tratamento endodôntico é um método químico e mecânico e ele tem um sucesso de 80% a 90%. Ele é feito através de uma tríade de limpeza, modelagem e obturação. As falhas e os insucessos do tratamento endodôntico estão ligados principalmente à questão da limpeza e a descontaminação dos canais, que é o foco do nosso trabalho. Então, nosso trabalho foi feito uma seleção de pesquisas laboratoriais, estudos de caso e revisões de literatura que tragam esse tema da limpeza dos canais, a descontaminação. Entre eles foram selecionados temas como, por exemplo, as cepas resistentes encontradas em retratamento, a dicotomia dos irrigadores hipoclorito e clorexidina e a eficiência da EasyClean, os medicamentos intracanais mais indicados para retratamentos e há o uso de um tratamento com seção única ou múltipla, além dos efeitos bactericidas dos lasers, que tem sido uma discussão no meio acadêmico. Então, as falhas, elas são indicadas através de índices, quando eu tenho, por exemplo, a presença de dor, fístula, edema, uma não recuperação do tecido ósseo, um selamento insatisfatório ou ainda a perda de função do dente, dor, Então, tudo isso pode indicar uma falha no nosso tratamento endodôntico. E aí a gente se pergunta onde foi que eu errei. A pesquisa gira em torno disso. Aonde eu errei na questão da descontaminação do canal? Aonde foi a falha? Qual o melhor procedimento que eu deveria ter adotado? Aonde eu deveria ter prestado atenção? Então, através disso, a gente busca aí artigos pelo site Lilix e Medline, com recorte temporal de 5 anos, para descobrir, tentar apontar esses aspectos que giram em torno dessa falha no tratamento. Na revisão da literatura, a gente observou que quando não tem a eliminação máxima da microbiota, a gente pode ter um insucesso clínico. E ele pode ser resolvido através desse insucesso, através de um retratamento ou ainda de uma cirurgia parendodôntica. No caso desse retratamento aqui, a gente foca como deveria ser feito. A limpeza, ela depende de muitos fatores. O acesso aos canais e a anatomia interna, ela não favorece a limpeza. Então, por isso que eu tenho que usar outros materiais para descontaminação, por exemplo, os irrigadores, uma modelagem bem feita, uma medicação intracanal e, claro, uma obturação de qualidade para que não gere espaços de recolonização, principalmente no terço apical. Em referência à polimicrobiota existente no retratamento, a gente observa que de 80% a 90% dos casos, a gente tem reincidência do Enterococcus fecalis. No início do tratamento, geralmente eles não estão em maior quantidade, porém, eles são considerados mais resistentes. Por quê? Porque eles conseguem resistir à variação do pH, a temperatura, a concentração do oxigênio. E mesmo assim, quando ele sofre ações dos irrigantes e da ação mecânica, se eles persistirem em pequena quantidade, conseguem recolonizar esse canal. Eles também possuem uma resistência medicamentosa muito grande, o que dificulta a morte bactericida por agentes usados através do procedimento. Na irrigação, a gente tem um mecanismo que os irrigadores chegam aonde as limas não conseguem, por isso é um método químico. Mas a dicotomia entre o hipoclorito e a clorexidina, ela é muito grande. Existem fatores que dizem que o hipoclorito, o fato dele dissolver tecido é melhor do que a clorexidina que só aglutina. Porém, o hipoclorito ele é tóxico aos tecidos do forame apical e a clorexidina não. Além dela ter uma ação prolongada de 12 semanas, uma ótima ação junto com o medicamento intracanal e um excelente escoamento. Então, ela é defendida por muitos autores. Na desinfecção da gutapercha para a obturação, observou-se em todos os relatos em que o mínimo do mínimo é o uso de 1 minuto dentro de qualquer um dos dois
produtos, eles conseguem ter um bom resultado, mas menos que 1 minuto não se torna eficaz. Outra tecnologia usada na irrigação é o meio ultrassônico, do quais ainda possui autores que defendam, e alguns autores com pesquisas laboratoriais como Orozco que não apontam que o convencional e o tratamento ultrassônico possuem ambas o mesmo potencial. O medicamento intracanal ele é muito utilizado porque ele age a longo prazo. E dentre eles o hidróxido de cálcio está um dos mais recomendados, porque ele tem um pH elevado, ele tem efeitos antibacterianos, faz a estimulação do tecido duro, tem uma baixa citotoxicidade e ele tem um custo-benefício bom. Porém, não se vê efeitos do hidróxido de cálcio em relação a cepas resistentes, além de ele causar um enfraquecimento, segundo alguns autores. Outros dizem que é a falta da vascularização que faz com que ele se torne um dente friável, ressecado e que pode vir a fraturar. Essa falta de ação antibacteriana com o Enterococcus fecalis e a Candida albicans faz com que ele seja um medicamento que sozinho não tem potencial. E alguns autores defendem a adição de um antibiótico junto à pasta, como o Ledermix, e outros dizem que deve ser usado com outros medicamentos, como por exemplo o paramono clorofenol e o triclesol. Porém, o paramono, pela presença da cânfora, ele é altamente tóxico. E o triclesol, pelo composto do formaldeído, também é altamente tóxico. Porém, é essa ação que necessita em cepas resistentes que sozinho o hidróxido de cálcio não consegue atingi-las. Então, os medicamentos antigos, eles eram mais tóxicos e com o desenvolvimento, o mercado foi tentando buscar medicamentos mais biocompatíveis. Porém, essas cepas em si, eles não são eficazes, o que faz com que tenha esse problema. Ramos desenvolveu uma pesquisa muito interessante com uma planta amazônica chamada Pracache, e ela, em associação com o hidróxido de cálcio, possui efeitos positivos e baixa toxicidade. Então, ela é um dos estudos com grande potencial no mercado para entrar com essa ação. Sobre a seção única e múltipla, preza-se a múltipla pelo fator de uma maior segurança em que o medicamento intracanal, agindo por um longo prazo, faz com que tenha um menor risco de reincidência. E a inovação é o laser do diodo, muito afamado agora nos meios acadêmicos, em que o uso dele ele vai além dos irrigadores, consegue chegar em lugares e ter uma ação oxidante em que se torna bactericida pela morte celular dos agentes patológicos. A discussão ela ainda não foi iniciada pela nossa professora, ela não está corrigida e ela está em andamento, por isso ela não foi colocada. Então, seria até aqui. Muito obrigada.